Agora vamos para um assunto mais sério. Na última semana, um tema já conhecido repercutiu nas redes sociais: a adultização infantil. O fenômeno acontece quando crianças e adolescentes são expostos precocemente a comportamentos, responsabilidades ou imagens que não condizem com a sua idade. Fator esse cada vez mais presente na sociedade. O fácil acesso das redes sociais é parte fundamental dessa discussão. Esse processo traz consequências profundas, comprometendo o psicológico, a saúde mental e o desenvolvimento emocional, além de levantar questões de responsabilidade, direitos e limites. Hoje eu converso com a psicóloga Cíntia Rodrigues e com o advogado Otávio de Lima Tonkelski. Muito boa tarde, obrigada por terem vindo. Já quero começar perguntando para a Cíntia, né, ajudar-nos fazer o conceito, né, o que é adultização infanto-juvenil, né, infantil principalmente. Tu fez uma boa colocação que a adultização, ela é muito nesse sentido de você colocar a criança expostas a conteúdos que não condizem com a sua própria idade. Você acaba exigindo dela situações e, como a gente sabe, né, houve uma repercussão muito grande referente a famosos assim que ficava adultizando crianças com músicas, com danças, e tudo isso muitas vezes é aquela questão, tem pessoas que olham com bons olhos, mas muitas vezes tem aquele mal intencionado que acaba gerando todo um contexto distorcido e que faz com que a criança muitas vezes nem sequer entenda que aquilo está sendo algo ruim, algo que vai denegrir a imagem dela, né? Tanto que teve uma das meninas que aconteceu toda essa situação da repercussão do Ítalo, que ela falou assim, não, mas eu torço muito por ele, né? Ela não consegue nem ter a consciência do que isso vai gerar lá na frente para ela sobre toda essa situação. Porque ela aprendeu que aquilo era o que tinha que fazer. Que é normal, né? E aí tem um outro lado também, Cíntia, que é a responsabilidade, porque se está gerando um dinheiro, um lucro naquilo ali, a criança acaba, né, tendo como trabalho, que ainda não é o momento para isso, né? Exatamente, e que a gente tem que também perceber que isso não cabe a ela, a responsabilidade de gerar fins financeiros, né, para a família. O que a gente precisa entender é que existe um trabalho, às vezes, normal de crianças, que nem a Maísa, apresentadora, alguma coisa nesse sentido, mas não no sentido de vender o próprio corpo para seduzir, para sensualizar, sem contar que tudo isso vai gerar uma situação muito desagradável lá na frente, uma questão de autocobrança, autocrítica, não conseguir colocar limites, sabe, nesse sentido, porque... Sim, bagunça tudo, né? Bagunça tudo, tudo. Otávio, boa tarde, tudo bem? Começa falando pra gente o que a lei diz sobre isso, né? O que o Estatuto da Criança e Adolescente trata, né, de proteção contra essa adultização infanto-juvenil? Não tem hoje nenhuma norma específica sobre a adultização, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é bem claro, porque ele proporciona a defesa integral da saúde da criança. Então você vai ali no artigo 1º, artigo 5º, 17, 18, 81, diversos outros artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ver que a sociedade, não só o Estado, mas principalmente os pais têm o dever de cuidar os conteúdos que a criança está acessando, se são apropriados para a idade. Os pais têm o dever de ver que o ambiente que a criança está frequentando é apropriado para ela e, principalmente, às vezes os pais não se dão conta de que os produtos que a criança está consumindo se são apropriados para ela. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz uma série de ferramentas, uma série de instrumentos para a proteção integral da criança, tanto a parte física, psíquica, moral, a proteção à imagem dessa criança, a proteção à exposição dessa criança. Então, o Estatuto ele é bem completo, mas, claro, toda legislação que vier para ampliar a proteção à criança é sempre bem-vinda. Fora o consumo, a exposição, né? Porque, às vezes, até quando a gente estava falando, estava lembrando, nós pais queremos mostrar aos nossos filhos, né? Sim. A gente quer, como a gente mostra para a família, a gente coloca na internet e esquece que está mostrando para o mundo, né? Que no lugar de mostrar para 10 pessoas da família, a gente está mostrando para milhões e milhões e milhões. E aí, em que ponto os pais podem ser responsabilizados por essa exposição, por exemplo? Tem duas formas principais de responsabilização. A primeira, só para a gente dar um exemplo. Eu atuo no escritório Argento Advogados e ele tem uma equipe específica para profissionalização de atletas. E nessa realidade é muito comum que jovens atletas de 15, 16, 17 anos, os pais falem, você tem que treinar todos os dias. E eles estudam de manhã e treinam todos os dias, às vezes treinam à noite. Essa é uma forma de adultização, porque é uma rotina de um adulto, mas não necessariamente é crime.
O crime começa a partir do momento que os pais estão se beneficiando de uma exposição, se beneficiando financeiramente ou de outras formas, de um uso indevido da imagem daquela criança. Então, por exemplo, no caso bem mencionado do Ítalo Santos, os pais se beneficiavam com a sexualização das crianças. Eles sabiam que estava tendo a sexualização e eles eram omissos ou negligentes com relação àquele crime que estava sendo cometido contra o próprio filho. Então, nesses casos, os pais respondem também criminalmente. No primeiro caso, que era só não é crime, o Conselho Tutelar vai orientar com a importância do descanso, vai dar algumas medidas administrativas. Mas no segundo caso, quando os pais já estão coniventes com aquela exploração do filho, aí os pais podem responder sim por negligência, até mesmo por colaborar na corrupção de menores, porque a corrupção de menores não é só quem corrompe, mas quem facilita. Então, se os pais estiverem coniventes com os crimes, eles vão responder sim. Cíntia, existe algum ponto ali que os pais passam, né, de querer mostrar os filhos, né, os pais babões e tal, para ir para essa parte do crime, assim? Será que as famílias não se dão conta disso? Eu acredito que, às vezes, as famílias podem, em alguns casos, não ver a má intenção. Tem pais que são super protetores e que não fazem nenhuma foto dos filhos, mas já tem pais que têm uma cautela, assim, um pouco no sentido da imagem, da posição, da roupa, que não apareçam situações, porque teve até o influencer Felca, que ele mesmo criou uma rede social do zero e começou a curtir fotos de crianças e logo em seguida toda uma rede de pedofilia começou a comentar, e quando ele entrou no Explorar, aparecia fotos de várias crianças. Então, o que a gente precisa ter uma cautela? É essa exposição excessiva das crianças, uma cautela um pouquinho maior no sentido, eu estou postando para quê? Para o quê? Para as pessoas? É um momento assim descontraído? É um momento saudável de família? Ou é algo no sentido de exibição da criança? E muitas vezes os pais que estão nos assistindo se questionar, será que quando essa criança crescer, será que ela vai gostar de ver essa foto? Enfim, né, que muitas vezes os pais colocam eles chorando, fazendo algumas coisinhas nesse sentido. Como é que a gente pode preservar a imagem? Se fosse com você, você postaria essa foto? Então, eu acredito que seria interessante sempre passar por um filtro de responsabilidade, né? Para a gente encerrar isso, o que a gente está falando, e tem coisas assim que é até triste da gente falar, mas assim, às vezes coloca a criança tomando um sorvete, né? Ou uma menina brincando, fazendo uma estrelinha que a gente brinca, isso pode ser dado um print, e aí quem trabalha com quem faz a exploração, né, sexual, vai usar isso aí de uma forma muito pejorativa. Exato. Né? E aí, como vai para a internet, vai para o mundo. Exatamente. Né? Por isso que a gente tem que cuidar muito. E aí, você citou também as plataformas. A gente vai fazer um intervalo rápido, depois eu volto, quero perguntar daí para o Otávio em relação à responsabilidade das plataformas e do Estado. A gente já volta. A gente segue o papo aqui sobre adultização infantil, exploração sexual. E aí, eu já quero direto perguntar para o advogado Otávio de Lima Tonkelski sobre a questão das responsabilidades tanto do Estado quanto das plataformas, que é a grande briga que vem acontecendo também, né? Essa semana, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, falou que vai pautar alguns projetos contra a adultização, sexualização infantil nas redes. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é um dever de todos. Claro, a família tem a obrigação de saber o que a criança está acessando. Isso é uma obrigação da família. Mas o Estado e as redes sociais, elas não precisam fazer nada? É isso que nós vamos discutir, porque é bem complicado. Por exemplo, temos países como a União Europeia e, se não me engano, a cidade de Londres já tem algo assim, de que o algoritmo tem que ser alterado conforme a faixa etária da criança. Essa é uma discussão que não viola a liberdade de expressão, mas que é uma medida que as redes sociais podem tomar para que os conteúdos inadequados não alcancem as crianças. Sim, e não é difícil de fazer isso, não né? É difícil, só querer. Só querer. Hoje já tem algum tipo de restrição, o próprio caso do Ítalo Santos, ele foi notificado, teve as contas banidas, mas precisa que seja mais rápido. Não dá para esperar uma medida, esperar chegar a um número de visualizações para tomar alguma medida. Há mecanismos hoje no mundo afora, em países cuja liberdade de expressão é respeitada, que adotaram essa política. Então, inclusive, tem projetos de lei que vão ser analisados essa semana nesse sentido.
já que o algoritmo é personalizável, como vamos personalizar esse algoritmo para as crianças? Sim, sim. E ao contrário também é válido. Como nós vamos personalizar para bloquear quem consome pedofilia nas redes sociais? É possível de bloquear quem consome pedofilia, assim como é possível de bloquear que o conteúdo chegue até a criança. Sim. Então, são medidas que estão sendo discutidas e que muito provavelmente serão aplicadas. Por isso que é importante esse debate, né? E aí, eu voltando aqui, que a gente estava até conversando no intervalo, que as coisas evoluem muito, os pais não se dão conta do que está acontecendo. E aí, Cíntia, é bem importante a gente lembrar de que isso interrompe a infância. Né? Mesmo quando o Otávio falou da questão das crianças no esporte, que é bem importante, mas os pais são responsáveis, todos nós somos responsáveis de proteger essa infância, de que haja infância, né? Isso é a grande questão. Exato, eu acho que o maior cuidado que precisa ocorrer hoje em dia é de que as nossas crianças, os nossos adolescentes cresçam de forma saudável, que eles consigam viver toda a faixa etária. E como a gente também conversou antes, a adultização não é somente nessa parte da sexualização, que hoje a gente está trazendo muito essa situação, mas sim no sentido do trabalho, no sentido de treinos, no sentido dos cantores mirins, sabe? Às vezes a exigência, a rotina, a responsabilidade é muito maior do que uma criança que cresce no meio do brincar, da forma lúdica. Então, é tudo nesse sentido que a gente possa olhar para a criança e ver se aquilo que ela está vivendo é de forma saudável para o crescimento e desenvolvimento dela. Otávio, para a gente encerrar contigo, como que é a responsabilização dos pais nesse caso? O que pode acontecer? Os pais, no primeiro momento, vão ser notificados pelo Conselho Tutelar para aconselhar, para orientar os pais como lidar nessa situação. Se os pais não demonstrarem que vão seguir, pode ter sanções no sentido de algumas medidas de proteção à criança. Em últimos casos, caso realmente os pais não cumpram nada, pode inclusive ter a perda do poder familiar, seja a perda da guarda. Isso na área administrativa. Se verificado que há crime, então, por exemplo, os pais são coniventes com a corrupção de menores, os pais estão sendo negligentes, os pais estão colaborando com a exploração sexual, aí entra o Ministério Público, no sentido de denunciar esses pais e cobrar que esses pais sejam punidos criminalmente por participarem, porque é um crime. Essas violências contra crianças são crimes. Sim. Então, eles vão ser julgados e condenados nesse sentido. E tem que fazer para ser exemplar e que não aconteça mais, né? Cíntia, para a gente encerrar contigo, qual que é a tua orientação, né? Tipo, como eu falei, a gente acaba sendo ingênuo, né? Não querendo, mas qual a recomendação para os pais, para as famílias? Sim, a minha orientação é que vocês tenham, olhem para a vida de vocês e perguntem por que e para quem vocês fazem o que vocês fazem hoje. Então, como que você quer que essa criança, esse adolescente viva a vida dele de uma forma saudável, com inteligência emocional, que saiba impor limites, que tenha uma autoestima saudável, que não seja uma pessoa influenciável, porque querendo ou não, tudo isso acaba contaminando a criança. Então, a gente pensar principalmente na qualidade de vida dessa criança. Criança precisa agir e se comportamentar da forma de criança e, consecutivamente, ela vai crescendo. A sexualidade, essa parte, tudo tem um processo, tudo tem um ciclo e cada um tem que viver dentro do seu ciclo. E lembrar que o que a gente coloca na internet é para o mundo inteiro, né? Exatamente. Não é só mostrar a fotinho para a família ali, né? Infelizmente está assim. Muito obrigada por vocês terem vindo, foi um papo muito enriquecedor. Voltem sempre, uma boa semana para vocês.